Bom dia, doutor Leonardo Fleury Curado. É uma honra, mais uma vez, aqui estar presente. E eu falo, e eu sei que o senhor nem gosta mais que assim, eu falo que o senhor está entre os melhores juízes do estado de Goiás para tratamento com os advogados. Poucos juízes entendem isso, que não existe judiciário sem o chamado doidinho da defesa. E o senhor está entre, ao seleto, eu coloco 3, 5 juízes que tratam os advogados de igual maneira, de igual modo, que a gente trata a magistratura, trata o Ministério Público. Receba minhas homenagens, fico muito feliz de estar aqui. Apesar de que hoje, me parece, nós não vamos nem almoçar, né, aqui na comarca do senhor, que o senhor cuida desse plenário do júri. Receba minhas homenagens. Estou hoje ladeado aqui com meus colegas. O Rodrigo Faustino falou com o senhor esses dias sobre um pupilo dele. E o Reni Quaresma também, que está fazendo júris já, são companheiros meus, são meus tutores. Estou passando o cajado para eles. Elogio o senhor onde eu estiver, porque o senhor realmente tem uma destreza diferenciada. Quero ver o senhor, como desembargador, fazendo da mesma forma com os advogados. E o senhor vai rapidinho. A doutora Isabela, douta promotora de justiça, e eu comecei querendo arguir aqui, a meu ver, uma nulidade, mas a senhora pediu calma. Eu já vi que a senhora tem uma grande experiência. Também recebo homenagem aqui dessa tribuna da defesa, e vou elogiar a senhora aqui, eu vou falar um pouquinho mais, que a senhora que merece elogio. Porque quantas e quantas vezes a gente vê o Ministério Público tão somente sendo acusador, e não fazendo aquilo que a Constituição Federal determina, artigo 127, 28 e 29. Se eu não estou enganado, 130 também. Ser fiscal legis, custo legis, dono da ação penal. Parabéns, doutora. Creio ser muito mais nova do que eu, graças a Deus. Mas a senhora que hoje verdadeiramente passou para os jurados do que vem a ser Ministério Público. E o Brasil está vivendo uma fase surreal. Mas receba as homenagens dessa tribuna, dos meus colegas. Parabéns pela atuação. A Isabela, assessora, linda. Esse sorriso, eu acho que tem uns 10 anos que eu a conheço aqui da comarca. Trata os advogados com essa destreza. Até o não, quando o doutor fala o não, ela, calma, volta depois, faz um outro pedido. Isabela, parabéns pela maneira, tá? Os oficiais de justiça são novos aqui. Acho que eu estou aqui iniciando hoje com essa equipe de jurados, e também de oficiais de justiça. Aos jurados, os únicos estão aqui como eu, como aquele pessoal que está ali comigo, acho que são os únicos, pro bono, de graça. Foi um colega advogado que me nomeou, sempre ocorre isso comigo, me nomeou não, me subestabeleceu esse munus de fazer essa defesa desse rapaz, que eu conheci uma vez, falando por telefone. Vou fazer, estou fazendo de graça. Vocês veem ali 3 advogados e pensam, uau, tem dinheiro, rapaz, só não veio, não, é de graça. Eu gosto de explicar o porquê, né, da gente fazer isso de graça, da gente participar do judiciário. Como eu disse ao início, não existe judiciário sem advogados. Só tem um detalhe que a doutora promotora disse que eu vou corrigi-la, mas é a força do hábito, assim a gente diz. A defesa sempre pede absolvição. A defesa sempre trabalha, né? Não, nem sempre. Eu ia pedir aqui insanidade ou sanidade mental do acusado. E depois do Covid, Paulo Roberto Costa é o acusado. Eu tive um problema e tenho um problema com nomes. Até o doutor Leonardo Fleury Curado, demorei, após o Covid, memorizar o nome dele novamente. Mas o processo eu leio e a memória me aguça do processo. Talvez eu esqueça os nomes. Então, vossas excelências estão aqui, não vou gastar 30 minutos. Pro bono, como eu, gratuito. E a doutora disse que a advocacia, a defesa sempre pede absolvição. Nem sempre. Nem sempre. Eu ia pedir tão somente um incidente, ou incidente de sanidade ou de insanidade mental, porque lá nos autos assim consubstancia, assim certifica, né, assim relata. E o próprio delegado no relatório final diz, seria pertinente instaurar, baixar a portaria de incidente de sanidade mental. Mas a promotora já, calma. Eu, com a minha pequena experiência, barba branca, beca já surrada,
Doutor Leonardo Fleury Curado já me conhece. Calma, Ronaldo. Falei, opa, calmo fiquei, calmo estou. E vi que a doutora pediu correta absolvição. Porque se esse rapaz não demonstrou, ou não demonstrar até hoje, se vivo estiver, distúrbio mental, eu vou ler 3 detalhes que assim todos relataram, lá em delegacia ainda, lá em sede administrativa. Mas receba minhas homenagens, parabéns por termos aqui 5 juradas, 6 juradas e 1 jurado. Certa vez aqui fiz um júri inusitado, creio eu que a Isabela vai se recordar, assessora. Foi com o doutor Marcos Marcolino, salvo melhor juiz, não, com a doutora Renata, ainda aqui. O rapaz desferiu 7 facadas no padrasto. Padrasto esse que estava batendo, agredindo a mãe, assim restou comprovado os autos. O rapaz foi lá e, eu não lembro se matou. A memória minha já, tantos júris. O rapaz, o filho, foi lá e socorreu a mãe. Eu não recordo se matou, cara, eu acho que matou o padrasto. Então o filho matou o padrasto defendendo a mãe. Assim outros relataram, vizinhos. E naquele dia, coincidentemente, se eu não estou enganado, já era o doutor Leonardo Fleury Curado, era dia da mulher. Dia da mulher. E foi selecionado, sorteado, somente mulheres. E eu, corajoso que fiquei, era a doutora Renata, assim, que eu lembro. Homem tinha aí o doutor Leonardo. Os jurados absolveram aquele rapaz, aquele menino, aquele filho maior de idade, por ter defendido a mãe. Perfeito? Então aqui hoje, já passando o meu início, o meu preâmbulo, quero também agradecer a presença, viu, Rodrigo Faustino, meu amigo de longa data. Esses meninos saíram lá do Exército, doutor Leonardo, ambos ficaram no Exército 10 anos cada um, são muito sérios e corretos, eles brigam comigo até da maneira de eu cumprimentá-los. Ali ficou uns 10, ali acho que ficou uns 12. Aí resolveram advogar. São tão corretos que eles me constrangem. Parabéns ao Reni Quaresma, sobrenome bonito. Faustino, por estarmos aqui juntos, fazendo júris. 2 advogados que eu respeito. Talvez seja pelo posicionamento que vieram do Exército, a clientela de vocês sempre os elogiam. Parabéns por me acompanhar, por estar junto comigo, precisando, estou à disposição. E agora aos jurados, para a gente certificar, consubstanciar e terminar aquilo que a doutora pediu, absolvição. Lá na página tal, vou ler, para vocês, vossas excelências, não ficarem constrangidos. Eu vou ler só aquilo que eu anotei, dos autos, rapidinho. Vou falar mais que 20 minutos, eu seria ignorante assim fazendo. Se a doutora pede absolvição, para quê? Vamos almoçar em casa. O delegado falou. Primeiro lá atrás, ele foi preso assim dentro do banheiro, 2 testemunhas, ele só foi ouvido em delegacia de polícia, se reservou o direito de ficar em silêncio, mas acaba dizendo uma coisa ou outra, porque o delegado bate a mão à mesa assim, ó, né? Aí o acusado acaba falando uma coisa ou outra. Mas lá em delegacia, as folhas 9, digitalizada, na hora da prisão dele, o flagrante delito, que ele foi preso em flagrante delito, o portão, o que foi necessário forçar a entrada, que ele estava dentro de um banheiro, de um cômodo, abrindo o portão, repete. Quando encontraram o conduzido pelado e segurando uma faca, tipo facão. Mais à frente, outro policial assim diz que ele foi preso pela GCM, Guarda Civil GCM, aqui é municipal, Guarda Civil Municipal. Mais à frente, em outra folha, fala que ele foi encontrado neste cômodo, aqui, ó, repetindo, e não atendia a ordem, ele, o acusado, de abrir o portão, o que foi necessário forçar a entrada, abrir o portão, quando encontraram o conduzido pelado e segurando uma faca, tipo facão. Outra pessoa que diz isso, da segurança. E o delegado, para Vossa Excelência ter mais tranquilidade a estar aqui amanhã ou depois, semana que vem, a julgar outro acusado com a doutora Isabela. Delegado, no seu relatório final, se houve apenas e tão somente um momento de desequilíbrio ou se já existia uma intriga pré-existente entre as vítimas e o indiciado, ou mesmo
se o indiciado possuía ou possui algum distúrbio de natureza psíquica ou psiquiátrica, o que somente poderá ser avaliado em fase da instrução processual penal, que é aqui hoje. Mas a promotora vem e pede, com a destreza da dona da ação penal, do dono da ação penal, que é o Ministério Público, a absolvição. Então, por esta razão, por esse motivo, e lendo isso aqui para ficarem mais tranquilos, ele também não foi ouvido em sede judicial. Ou seja, ele ia ser julgado sem apresentar a sua defesa. Não estou criticando os antigos, os antecessores advogados, que a doutora chegou e corrigiu todo o feito. Diante dessa pequena apresentação, dessa historinha que eu contei de um júri que nós fizemos no dia que era o Dia da Mulher, que só tinha mulher jurada, onde um rapaz deu 7 perfurações, acho que foi ele que deu 7 perfurações no padrasto que batia na mãe. Os vizinhos assim relataram. Eu peço que acompanhe o que a promotora pediu, e é o pedido da defesa. Ele não está presente, não sei onde ele se encontra. Mas ele merece sim absolvição. Por quê? Porque resta mais se comprovar que sequer ele fez ou tentou fazer uma autodefesa. Sequer foi feito ou tentou fazer, que eu ia arguir isso aqui, o incidente de sanidade mental ou incidente de sanidade. São sinônimos. Talvez pode ter alguém aqui da saúde saiba mais do que eu. E os quesitos, por mais que queiramos ganhar tempo, são explicitamente simples. Os quesitos, no dia 13, quesito 1, são quesitos de lei. O doutor tem que obedecer essa sequência. Porque senão pode causar amanhã ou depois até uma nulidade, apesar que ninguém irá recorrer. No dia 13 de 3 de 2016, as vítimas fulano de tal e Beltrano sofreram agressões de ciclano, que é o acusado? Sim. O réu Paulo praticou o fato, o 2 já, quesito 2, contra a vítima Jailson. Vai falar também da outra vítima, Jailson e Geriel. Sim. Assim, agindo o réu, deu início à execução? Também sim. E o quarto quesito, que é o que eu estou a pedir, ou pedindo, e a promotora também. Vossas excelências, os jurados, absolvem o acusado? Sim. E aí eu fecho. Então, para cada um, a meu ver, pode até colocar os nomes juntos, se o doutor permitir, aos quesitos. A cada um será feitas as mesmas quesitações. E o quarto quesito, que é o quesito de lei, para absolvição. E eu vou fechar com vossas excelências dizendo um bate-papo, que vocês estão aqui todos os dias, eu estou fazendo isso, estou gravando, porque eu estudo fora, e lá eu tenho que responder por que no Brasil os jurados são os mais poderosos do mundo. E são. Estou repetindo isso, eu tenho que repetir 40 vezes. Eu creio já estar chegando nas 40. Por que os jurados do Brasil, doutor Reni Quaresma, doutor Rodrigo Faustino, os jurados são os mais poderosos do mundo? Porque o Constituinte assim determinou. Como a doutora diz com muita destreza e transparência. Se vossas excelências dizer que a beca daqueles dois ali é branca, elas vão ser brancas. Mesmo sendo pretas. E não precisando ser daltônico ou vice-versa. Porque só no Brasil é assim, jurado não tem que fundamentar. Se um aqui ou outro falar assim, não, eu não quero absolver fulano e votar, não, a gente não vai saber quem é. Ou não, mas nos Estados Unidos é assim, a gente vê filme. Lá é maioria absoluta, aqui não. 4 votos abriu, sim ou não, não precisa abrir os demais. Na Europa, escambinato, é igual o da polícia. Plenário do júri é escambinato. Tem 3, 4 juízes togados, concursados como o doutor Leonardo Fleury, e 10, 12, 14, até 18 jurados leigos. Não precisam fundamentar lá, mas é mesclado, escambinado. Só no Brasil que é assim, até no Chile é diferente. Então, Vossa Excelência tem um poder muito grande na mão. Vossas Excelências é que formam a opinião no local que mora, que reside. Eu sou jurada. O vizinho já fica até com inveja. A vida pregressa de libado, passado. Não precisa ter saber jurídico, mas de libada, vida pregressa. Então, Vossa Excelência tem que entender que amanhã ou depois pode ter um caso para ser julgado aqui diferente deste. Diferente deste. E não precisam fundamentar. O juiz tem que fundamentar toda e qualquer decisão.
de acordo com o artigo 93 da Constituição, vocês não. Vossas Excelências não. E me despeço dizendo, hoje foi simples. Hoje o Ministério Público, notadamente, parabéns ao Ministério Público, pede absolvição de um caso que não há como ser julgado. Mas se faz necessário e obrigatório ter esse plenário do júri, que a lei determina que assim seja. Foi preso, salvo melhor juiz, 40, 70 dias. Doutor Leonardo Fleury soltou ele lá atrás. Por isso que, citado validamente, ele foi. Mas me despeço de você. Memoriza. Nem sempre é tão simples. E Vossa Excelência são formadores, formadoras de opinião. Outros casos, questionem, pergunte. Porque o poder que vocês têm no mundo não existe igual. Mas tem muitos julgamentos que a gente percebe não ser verdadeiramente aplicado. Aqui, graças a Deus, os promotores são bons, acabei de presenciar isso. O doutor Marco Marcolino é meu amigo particular. Direto me bate, mas é meu amigo particular, pastor. E o doutor Leonardo Fleury, curado com a sua assessoria, sem retoque. Me despeço, peço absolvição. Vamos almoçar em casa, creio eu. E das próximas, se cá estiver, cá estaremos a debater o direito. E não tão somente o direito, aliás, a justiça. Obrigado, doutor, terminei. Bom, doutora Isabela, novamente,